Há um momento em que a Terra para de explicar. Não porque tenha esgotado seus ensinamentos, mas porque você já ouviu o suficiente. Não porque ela se afaste, mas porque você precisa agora de algo que palavras não carregam. Há um ponto no caminho em que mais respostas não aprofundam. Elas apenas acumulam, como folhas sobre folhas. Parecem riqueza, mas escondem o chão. E é no chão que as raízes se firmam. No início, tudo precisa ser dito. Precisamos de nomes, de histórias, de mapas. Sem eles, o mundo é vasto demais, confuso demais, silencioso demais. A criança precisa saber onde fica o rio, qual fruto não se come, quando o inverno se aproxima. Precisa de orientação, porque ainda não desenvolveu o instinto que a mantém viva. Os antigos sabiam disso. Por isso ensinaram. Por isso apontaram. Por isso criaram símbolos. Eles moldaram canções para que a memória atravessasse gerações. Ergueram pedras para marcar o que não podia ser esquecido. Contaram histórias ao redor do fogo para que a sabedoria não morresse com o corpo. Mas isso quase sempre se perde. Eles também sabiam quando parar. Sabiam que chega um momento em que a palavra precisa recuar para que a experiência avance. Existe um limite para o ensinamento falado. Depois dele, a palavra começa a atrapalhar. O símbolo vira distração. O ritual vira repetição vazia. A tradição, se não habitada, torna-se apenas forma. Cascas sem seiva. Gestos sem alma. Quando isso acontece, não é o saber que falhou. É o tempo do silêncio que chegou. O tempo de parar de acumular e começar a digerir. A Terra nunca foi didática. Ela não explica por que chove. Ela não anuncia a chegada do frio. Ela não justifica o declínio da luz. Ela apenas acontece. E, ainda assim, tudo aprende com ela. A semente não recebe instruções. Ela simplesmente sabe quando rachar a própria casca. O pássaro não estuda migração. Ele sente no corpo o chamado do sul. A maré não consulta tabelas. Ela responde à lua. As raízes não perguntam se agora é o momento certo. Elas sentem. Os animais não discutem ciclos. Eles respondem a eles. Só o humano insiste em compreender. Antes de viver. Como se a vida fosse algo a ser decifrado. Antes de ser habitado. Como se entender fosse mais seguro do que simplesmente estar. Durante muito tempo, o saber foi isso. Atenção sustentada. Corpo presente. Tempo suficiente. Você não aprendia observando uma vez. Aprendia observando de novo. E de novo. E de novo. Você sentava ao lado do ancião, enquanto ele trançava cestos. Não porque ele explicasse cada movimento, mas porque seus dedos repetiam o que seus olhos absorviam. Você caminhava pela floresta, até conhecer cada árvore pelo tronco, cada trilha pelo cheiro da terra. Até que, em algum momento, o entendimento deixava de ser mental e passava a ser corporal. Tornava-se memória dos ossos. Sabedoria do sangue. Conhecimento que não se esquece. Porque nunca foi apenas pensado. Era aí que a verdadeira aprendizagem começava. Quando você já não precisava mais perguntar. Quando algo em você já sabia. Antes da palavra. Quando a pergunta e a resposta deixavam de ser duas coisas separadas. Hoje, vivemos cercados de explicações. Tudo é traduzido. Tudo é comentado. Tudo é interpretado.
mas raramente é vivido até o fim. Consumimos sabedoria como quem consome notícias. Rápido. Superficial. Já pensando no próximo clique. Acumulamos conceitos como quem acumula posses. Mas possuir a ideia não é o mesmo que encarná-la. Talvez por isso exista tanto cansaço, tanta busca, tanta sensação de desencontro. Não porque falte conhecimento, mas porque falta espaço para que ele desça. Falta o inverno interno, onde a semente apodrece antes de germinar. Falta o tempo vazio, onde o que foi ouvido se transforma em raiz. Há um saber que só surge quando você para de procurar. Não por desistência, mas por maturidade. Quando você entende que algumas coisas não vêm quando chamadas. Elas vêm quando você está pronto para ficar. Ficar sem pergunta. Ficar sem resposta. Ficar sem expectativa. Apenas ficar. Como a árvore fica. Como a pedra fica. Como o vale entre duas montanhas. Simplesmente permanece. Os antigos chamariam isso de escuta. Não escuta de ouvidos, mas escuta de presença. Você não força a terra a falar. Você se alinha o suficiente para ouvi-la quando ela decide. E isso exige algo raro hoje: a capacidade de suportar o vazio, sem preenchê-lo imediatamente. A coragem de não saber e ainda assim permanecer. E às vezes, o que ela oferece não é uma revelação. É um limite. Um silêncio firme. Não agora. Um convite a amadurecer. Antes de avançar. Como o mestre que nega o ensinamento. Não por crueldade, mas porque o discípulo ainda não tem o vaso onde guardá-lo. Esse também é um ensinamento. Talvez um dos mais difíceis para o humano moderno. Porque exige algo raro. Paciência sem recompensa imediata. Porque nos ensinaram que esperar é perder tempo. Que não avançar é fracassar. Que silêncio é ausência. Mas a terra não pensa assim. Para ela, o inverno não é falha do verão. O silêncio não é ausência de som. É a condição para que o som tenha sentido. Mas é assim que a terra forma o que dura. Ela não apressa. Ela não negocia. Ela não se explica além do necessário. Ela espera. E na espera, o frágil se fortifica. O imaturo amadurece. O superficial ganha profundidade. Talvez você esteja nesse ponto agora. Não no início do caminho, mas naquele trecho silencioso, onde ninguém aponta mais nada. Onde não há mais instruções claras. Nem mapas novos. Nem nomes suficientes. Onde cada pergunta que você faz ecoa de volta sem resposta. Não porque a resposta não exista, mas porque ela precisa ser vivida, não falada. Se for assim, não é um erro. É um sinal. O sinal de que você já ouviu bastante para começar a escutar. O sinal de que a fase da coleta terminou e a fase da digestão começou. O sinal de que você não precisa mais de guias externos, mas do guia interno, que só desperta no silêncio. A tradição não se mantém viva pelo que é repetido, mas pelo que é reconhecido no momento certo. Ela não é um museu. É um organismo vivo que cresce, que respira, que sabe quando falar e quando calar. E há momentos em que a maior fidelidade à terra não é falar sobre ela, é permanecer em silêncio e deixar que ela conduza.
Porque a Terra não precisa de defensores. Ela precisa de quem a escute profundamente o suficiente para se tornar seu prolongamento consciente. E talvez esse seja o ensinamento final. Que o verdadeiro druida não é aquele que mais sabe, mas aquele que melhor sabe calar. Quando a Terra decide falar através dele,